Como está a situação de Braithwaite e como ele deverá ser aproveitado na estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luquenho, que é o lanterna do Campeonato Paraguaio. O time provável do Grêmio, a situação de Gustavo Quinteiros. Afinal, tem problema ou não tem problema com o grupo de jogadores? E o planejamento da direção do Grêmio para o período do Super Mundial de Clubes da FIFA, quando o calendário do futebol sul-americano para, não teremos jogos, e o Grêmio pretende realizar, neste período, 2 amistosos. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Noite de estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, 9h30, do Estádio Defensores del Chaco contra o Sportivo Luquenho do Paraguai, que é o lanterna do Campeonato Paraguaio. Então o Grêmio tem obrigação, de estrear bem, mesmo que venha tendo algumas dificuldades de desempenho e de resultados no começo da temporada. De resultados porque perdeu o título do Campeonato Gaúcho e de desempenho porque na estreia do Campeonato Brasileiro teve uma vitória que foi fundamental contra o Atlético Mineiro, mas o início da partida foi bastante preocupante. O grupo do Grêmio, na Copa Sul-Americana, tem o Luquenho, que é o adversário da estreia, hoje fora de casa. Depois tem o Atlético Grau do Peru, jogo na semana que vem na Arena, e o Godoy Cruz de Mendoza, na Argentina, que já é um clube um pouco mais tradicional. Então o Grêmio tem todas as condições de ficar em primeiro lugar e avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que na competição, o primeiro colocado avança para as oitavas de final. O segundo colocado vai para um play-off contra um terceiro colocado de um dos grupos da Copa Libertadores da América, valendo vaga na fase de oitavas de final. Para o jogo de hoje contra o Luquenho, o Martin Braithwaite é a surpresa, uma recuperação muito rápida, num prazo menor do que o inicialmente estipulado. Até se falava que ele poderia ficar um mês afastado depois que ele teve uma lesão muscular naquela partida contra o Atlético, lá em São João del Rei, pela Copa do Brasil. Está voltando bem antes disso, depois do tratamento que ele fez uma semana na Europa, com um fisioterapeuta da sua confiança, sendo, claro, supervisionado pelo departamento médico, pelos fisioterapeutas do Grêmio também. Bom, o Braithwaite não tem condições para jogar o tempo inteiro, os 90 minutos da partida contra o Luquenho. Então vamos ver qual será a decisão do técnico Gustavo Quinteiros. Existe a possibilidade de deixar ele no banco, com o Arezzo como titular, que vem entrando bem nas oportunidades que teve, e aí o Braithwaite pode voltar aos poucos ao time do Grêmio. Vamos ver se o Quinteiros vai repetir aquela estratégia utilizada contra o Atlético Mineiro com o Edenilson como titular. Time provável: Volpi, Serrote, Gemerson, enquanto não chega um novo zagueiro, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Camilo Vilhaçante, Christian Oliveira, Monsalve ou Cristaldo, ou Edenilson, Yamuso e o Arezzo como centroavante, talvez ali com o Braithwaite ficando no banco como alternativa para o segundo tempo, e ele poderia depois voltar no Campeonato Brasileiro. Então tá aí, Estreia do Grêmio contra o Luquenho, 9h30 da noite, do Estádio Defensores del Chaco. Na chegada no Paraguai, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, foi perguntado sobre eventuais problemas de alguns jogadores que estariam descontentes com a maneira do técnico Gustavo Quinteiros trabalhar. E o Rossato foi muito veemente, muito firme na negativa, dizendo que não existe este problema. Eu também, não tenho um relato do grupo de jogadores de grandes problemas na relação com o Quinteiros. As únicas coisas que eu recebo, de informações, é que, e até uma coisa natural que acontece muito no futebol brasileiro, quando vem técnicos de fora, é que o Quinteiros ele dá muito mais atenção, isso na rotina do trabalho, conversa muito mais e utiliza muito mais as recomendações dos profissionais da comissão técnica que são da sua confiança, que foram indicados por ele, os estrangeiros. E que os profissionais da comissão técnica, enfim, o grupo de trabalho, aquele da comissão técnica permanente do Grêmio, acaba ficando meio que em segundo plano, no momento de tomada de decisões por parte do Quinteiros como técnico do Grêmio. Então, pelo menos este é o relato que eu recebo de alguns profissionais do Grêmio na rotina lá do CT Luiz Carvalho. Agora o Grêmio tem, nessa maratona que a gente vem falando, aí com jogo em cima de jogo, começou contra o Atlético Mineiro, agora tem a partida contra o Luquenho, final de semana já tem viagem
e o jogo de sábado contra o Ceará, lá em Fortaleza, e assim vai. Semana que vem Copa Sul-Americana de novo, depois na frente já tem Copa do Brasil, até o momento em que o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, no caso do Grêmio, e a Copa do Brasil vão parar por causa do Super Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, que é uma competição que a FIFA está dando muita importância. Os representantes aqui da América do Sul são Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, os 4 últimos campeões da Copa Libertadores da América, e o Boca Juniors e o River Plate pelo ranking da Conmebol. Para a dupla Grenal ou para os demais clubes que não estão classificados, né, para esta edição do Mundial, esperança para 2029, daqui 4 anos, quando neste mesmo modelo, com 32 clubes, vai acontecer mais um Mundial. E no caso aqui da América do Sul, entram sempre os 4 campeões, né, os 4 últimos campeões da Libertadores antes da edição do Mundial e 2 pelo ranking da Conmebol, né? Então vamos ver lá para 2029. O calendário para. Não teremos jogos oficiais. Claro que para o Grêmio vai ter um jogo oficial. Porque neste período da disputa do Super Mundial de Clubes, deve ser disputado, aqui no Rio Grande do Sul, a Recopa, né? Campeão gaúcho contra o campeão do ano passado, contra o campeão da Copinha. No caso, campeão gaúcho do ano passado, o Grêmio e o São José, campeão da Copinha, vão disputar a Recopa, o título. O jogo deverá ser disputado na Arena no período do Super Mundial de Clubes. Além disso, a direção do Grêmio pretende marcar amistosos. Deve ter ali alguns dias de folga, treinamentos, uma intertemporada e amistosos. 1 ou 2 jogos. Então o Grêmio terá partidas durante a disputa do Super Mundial de Clubes, né? Nesta parada do calendário sul-americano. E aí depois, na volta, tem o restante do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, se o Grêmio estiver classificado, e oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Grêmio teve uma proposta, e o Inter também, para jogar um torneio na Rússia, amistosos na Rússia, em junho e julho. E houve uma negativa pelo desgaste, uma viagem muito longa, né? Então, neste momento, a prioridade é ficar no Rio Grande do Sul, treinando, no caso do Grêmio com esse jogo, mas disputando amistosos também. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Vamos conferir, nesta quarta-feira, a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana. Um abraço, até a próxima.